Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro da série A Lógica da Vida. Vários encontros falando sobre essa lógica da vida. Eu não sei quem que assistiu, né, esse encontro aí, o primeiro que eu fiz na semana passada. Eu fiz uma introdução, né, da onde que eu tirei essa ideia de lógica da vida, que foi uma pergunta que eu fiz, né. Se a gente for parar para pensar, gente, tudo é uma lógica, tudo tem um fluxo, né. Então eu queria comentar isso com vocês, trazer essa consciência para que o ignorante de não saber, ele sofre. Quando a gente compreende muita coisa, a gente para de sofrer, né, em relação a muitas coisas, né? Você deixa de fazer aquilo que te fazia mal. O nosso tema hoje é de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alzira Shimizu. Olha, tá me falando que meu nome é Alzira Inamine Shimizu, tá? Inamine de meu, né? De pai e mãe, e Shimizu porque eu sou casada com Celso Shimizu. Eu sou terapeuta holística, eu trabalho com psicanálise e espiritualidade, trabalho com tratamento humanoterapeuta, sou praticante de barras de Axis e assim, sou amante pela vida, adoro viver, adoro entender, adoro estudar. E uma das coisas que eu percebi é que não adianta a gente só estudar, só entender, a gente precisa fazer os movimentos para que toda essa prosperidade, a abundância, a saúde, a paz, ela esteja conosco. Há uns anos atrás eu me perguntei qual será que é a lógica da vida, né? Porque parece que ela é um jogo. Se a gente não joga dentro das regras, a gente acaba sofrendo, acaba tendo uma série de consequências, né? Andei pesquisando e tô trazendo o que eu entendi sobre isso. Então, quando eu falo de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, a minha base é a doutrina espírita. Eu vim de várias religiões, assim, na verdade, né, pela cultura japonesa, nós já viemos da cultura budista. E na cultura budista nós temos a capelinha, né, o culto aos nossos antepassados, a gratidão. Então, quanto a isso, assim, tudo ok. A minha questão era aquela questão de ficar oferecendo a comida ali, e me surgiu várias dúvidas e coitada da minha mãe não conseguia responder, né? Fui tendo questionamento. A gente, desde criança, eu participava do Kodomokai, que é da Seiichi Noe. A Seiichi Noe é uma filosofia de vida, é uma coisa assim que por muito tempo, ela supriu muitas dúvidas, muitas questões, né? Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito lógica, então, tipo, qual é o sentido de fazer tal coisa? Simplesmente falar que tem que fazer isso não supria, não me respondia, né? Mas por que ou pra quê? A Seiichi Noe foi uma coisa que até hoje, né, ela tem um lugar aqui no meu coração, tem muitas coisas que eu trago dela. A minha avó era da messiânica, né, fiz de orei também, eu enxergava umas luzes na pessoa ali, a hora que eu fazia a imposição de mãos ali do Jorei, eu sentia esquentar, sentia as coisas mudarem de cor, percebia que as pessoas melhoravam, mas parece que aquilo também não me respondia o que eu tô fazendo. As pessoas iam embora, depois elas, né, se alinhavam ali, melhoravam, daqui a pouco elas se perdia tudo de novo e voltava e ficava num loop assim. Falei, na época eu nem sabia o que era o nome de dependência, né? Então, tipo, não respondia também. Em 97, a minha mediunidade explodiu. Comecei a ver pessoas, eu comecei a ver animais, eu não conseguia distinguir mais o que era espiritual, o que era real, aquilo ali, até no trânsito, aquilo ali começou a me atrapalhar. Estrada, no caso, né? Aqui na minha cidade do interior não tem trânsito, né? A gente vai pra uma cidade pra outra, a gente pega muita estrada. Então, na estrada eu começava a ver coisas e aí tinha coisas que não era, vamos dizer assim, da matéria física, né? E eu comecei a dar respostas para isso. Então, em 97, foi me apresentado a doutrina espírita, né? As 5 obras básicas, né? Que são... E ali eu comecei a estudar. E foi, assim, o que mais me respondeu de uma forma muito lógica o porquê que a gente tem que... Porquê de certas coisas, por que ela acontece. Tudo é uma sintonia, uma vibração, né? Pois já, né, na doutrina espírita, a gente sempre foi muito convidada pelos pastores para conhecer as igrejas evangélicas, e eu frequentei 3 igrejas evangélicas por um tempo, por um período. Como, né, a gente vai fazendo a comparação do que eu tinha entendido da doutrina espírita, do que eu estava vivenciando da doutrina espírita, juntamente com as outras igrejas. Gente, não é que é ruim, tá? Nenhuma religião é ruim. Cada ela tem aquilo que é pro nosso momento, aquilo que supre a necessidade do nosso momento. Para o momento que eu tava, a igreja evangélica não atendia as minhas necessidades, principalmente os meus questionamentos. Da igreja católica eu fiz primeira comunhão,
comunhão, né? Frequentei a catequese, a gente trabalha com foto e filmagem, então, cara, assisti muita missa de primeira comunhão, crisma, casamento, né? Vi muitas homilias, e na época que eu tava com a mediunidade desequilibrada, que eu não conhecia a doutrina espírita, eu fui muito na igreja, frequentar as missas ali, fui orar ali na igreja para buscar resposta, e na missa eu enxergava, na hora que o padre tava da hóstia, que as pessoas estavam de joelho, eu enxergava a equipe espiritual passando ali, e colocando, fazendo uma imposição de mãos nas pessoas, uma luz saía ali, né? Mas o que tá acontecendo? Daí eu ia falar com o padre, não tinha muita resposta, ou enfim, o que mais me respondeu foi a questão da doutrina espírita. Então, assim, só para poder explicar o porquê que a doutrina espírita é o que mais me respondeu, tinha um palestrante que ele falava assim, que na verdade, nós espíritas, a gente é muito crica. Aí você fala assim, a gente tem que perdoar, mas por que a gente tem que perdoar? Aí tem toda a explicação da doutrina, por que a gente fica preso à pessoa, você fica amarrado, a vibração fica baixa, e aí é a gente que não consegue ir pra frente por causa disso, né? Eu parto então do princípio de que nós temos um espírito, e que esse espírito é eterno. Acredito na reencarnação, que nós viemos, passamos um momento de experiência aqui, evoluímos a nossa alma, desencarnamos, depois a gente faz um novo projeto encarnatório e nós encarnamos novamente. Eu acredito que a gente faz um projeto encarnatório, e nesse projeto a gente fala assim, eu quero aprender tal coisa, por exemplo, perdoar. A gente vem com um pacotinho de dor para trabalhar aqui. Então, se você falou que no teu projeto encarnatório você veio aprender a perdoar, cara, vai acontecer situações aqui na vida, você vai ser enganado, você vai ser passado para trás, as pessoas vão mentir para você, e vai acontecer situações aí, e para você aprender o perdão. Então você vai vivenciar situações para você aprender essa questão, né, para quem colocou essa questão do perdoar. Então a gente traz o pacotinho de dor, mas o nosso objetivo principal aqui é aprender a amar. A questão é que pra gente poder amar, só que antes de amar, você não tem que perdoar. E pra você perdoar, você não tem que compreender a pessoa. E pra você compreender a pessoa, você não tem que ter uma paciência, ou melhorar sua comunicação, ter mais indulgência ou compaixão. Entende? Que daí você tem que ir desenvolvendo outros sentimentos ali, vencendo umas etapas para a gente conseguir amar. Mas o propósito final é amar. Então, assim, a gente como não vou entrar em detalhes de onde que o espírito veio, tá? Mas, assim, bem resumidamente, gente, a obra básica são 5 livros, tá? Então, aqui em meia hora, é claro que vai ser o resumo do resumo do resumo do resumo, e do que eu puder lembrar ainda, tá? Eu acredito que como nós somos uma porçãozinha de Deus, né, uma centelha divina, e Deus é uma porção de amor. Então nós viemos aqui como seres humanos para desenvolver, para aprender a ser humano. E o ser humano, se a gente olhar na matéria, a gente veio do animal, a gente veio desse instinto animal. Se a gente olha no passado, nossa, as pessoas em questão da honra matava. Se eu tiver que pisar na garganta do outro para me dar bem, eu fazia isso. Então, conforme a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai percebendo que isso não é legal, que isso não é bom, que você fazer o mal pro outro, prejudicar o outro, isso não é bom, né? Então, a gente veio para aprender a aprender a amar e ser um homem de bem, né? Então, desenvolver esse ser humano, a bondade. E isso daí ela é um caminho. Então, a gente vem, vive as experiências, desencarna, uma forma assim bonitinha, tá? Você desencarna, daí você vai ver lá teu projeto encarnatório, vai fazer uma análise do que você evoluiu, o que você se perdeu, escorregou na banana lá, e depois você faz um novo projeto para encarnar novamente, né? Então, até as pessoas com quem você vem para convivência é para poder transformar esses nós, desatar esses nós e transformar em lá, né? Então, é através do amor. A gente vem com esses pacotinhos aí para poder trabalhar, por isso que se fala muito, né? Eu tava lendo o livro lá, A Plenitude, de Joana de Ângeles, e tem um dos capítulos que ele fala cessação do sofrimento, que a gente cessa o nosso sofrimento quando a gente perdoa e a gente desculpa. O que é desculpa? É tirar a culpa. Então, quando a gente perdoa o outro e nos perdoa, a gente já abre aí, a gente já se liberta, vamos dizer assim, abre o campo aí.
E quando a gente desculpa, quando a gente para de culpar alguém, ou quando a gente tira a culpa da gente, tudo que está relacionado à culpa, ela sai da nossa vida. Então repara se o que você está vivendo hoje, se você não está culpando alguém ou se culpando. As pessoas têm uma falsa ideia de que é bom a gente se cobrar, se culpar, exigir da gente. Só que isso é a mesma coisa que a gente pegar um chicote e ficar dando chibatada, ou pegar um punhal e ficar se apunhalando. Isso faz com que a gente perca energia, perde vitalidade. Perdeu vitalidade, você tem ânimo para fazer alguma coisa? Você tem força para fazer alguma coisa? Você tem ideia para fazer alguma coisa? Não tem força para nada, entende? Então é literalmente se perdoar e tirar a culpa. Isso vai já mudar muita coisa na vida. Tudo que a gente faz, eu falo que a vida é um bumerangue. A gente não faz pro outro. Tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo para nós, porque todos nós estamos interligados, como se fosse uma rede. Sabe a rede de pesca? Tem todos os pontinhos lá. Então nós estamos todos interligados. Então eu movimentando aqui, eu mexo com a energia do outro. Então eu não, e a gente tem a falsa ideia de que eu quero que mude o outro, que se o outro fizer diferente, se o outro mudar, minha vida vai melhorar. Facilita, realmente, se o outro melhorar, vai facilitar a minha vida, mas a minha vida é responsabilidade minha, né? Então trazer muito essa questão de autorresponsabilidade e o que eu posso fazer, que eu posso mudar em mim, e em torno reverbera. Eu sempre falo isso dos assistidos. Na hora eles ficam meio assim, se eu mudar, a minha esposa vai parar de reclamar? Se eu mudar, sei lá, meu chefe vai parar de brigar comigo? Incrivelmente, a gente para de atrair muitas situações para nossa vida. Então nunca é sobre o outro, diante do que está acontecendo, o que eu vou fazer com isso. Então, de onde nós viemos? Nós somos um espíritos eternos, tal, fazemos um projeto encarnatório e nós encarnamos aqui para viver uma experiência terrena, trazemos cada um de nós pacotinhos de dor, viemos aqui para aprender a amar, e nesse meio tempo que a gente vai evoluindo, gente, o dinheiro é para ser usufruído. Qual que é a questão? A questão é que os extremos, né? Eu sempre falo, né, que a vida é uma polaridade. Então, toda extremidade ela é ruim, tem que achar o caminho do meio. Então, se você quer fazer tudo por dinheiro, sei lá, pisando na garganta dos outros, enganando os outros, tal, não sei o que, você não faz pros outros, você tá plantando semente de cacto e de espinho. A semeadura, o plantio, ele é livre, temos o livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Tá? Então daí começa a vir todas as coisas ruins, acontecer coisas ruins na vida, é simplesmente colheita. Mas qual que é a diferença? Então, de hoje em diante, o que é que eu faço de diferente? O que é que eu vou fazer para mudar? Então, a frase que eu usei muito na minha vida foi: diante disso, o que eu faço com isso? Diante do que está acontecendo, o que eu faço com isso? Reclamar é uma decisão, mas te adianta alguma coisa, né? Então, tem que ser uma ação efetiva de mudança, né? Tipo, se eu tô, sei lá, com obesidade, tô com problema de saúde, precisa melhorar a alimentação, precisa fazer atividade física, tá? Tem consciência de que precisa fazer atividade física. Então, diante disso, o que eu faço com isso? Mas é exatamente isso, né? Todas as nossas imperfeições morais, todas as nossas dores, sentimento de culpa, tristeza, raiva, injustiça, abandono, exclusão, tudo aí eu falo, né, que a gente vibra numa faixa vibratória baixa. E aí, os espíritos imperfeitos, eles estão vibrando nessa faixa baixa. Então, não ficar fazendo coisas para que afastar os espíritos. Não, somos nós que temos que elevar moralmente e elevar a nossa vibração. Como é que a gente eleva a vibração? Na direção do amor. Olha como Deus é bom, faz de tudo pra gente caminhar em direção do amor. Então a gente tá sempre caminhando pra frente, né? Então às vezes a gente tá em dor, um dos objetivos da dor, do sofrimento, é nos trazer movimento. Sabe quando você tá parado num negócio, você só tá tomando farpas? Então você não tem que fazer o movimento de sair desse lugar, sair desse quarto aí que você tá se machucando. Então a dor do sofrimento é para isso, pra gente fazer algum movimento para poder sair dessa faixa aí. Então a gente pode usufruir de todas as benesses que está aqui, mas nós somos, lembrando que nós somos usufrutuários. Tem gente que amontoa mais dinheiro, pode usufruir disso daí de uma forma equilibrada, mas precisa ter a consciência de que tudo pertence a Deus.
né? Todo esse corpo aqui pertence a Deus. Então, na hora que a gente vai desencarnar, a gente vai deixar tudo aqui, inclusive corpo, todo mundo, né? As pessoas, os bens, tudo vai ficar aqui. Então, qual que é a maior dificuldade do espírito quando desencarna? O apego. O apego a pessoas e as coisas materiais, a cargos. Então, a gente tem que entender que a gente está aqui de passagem. Então, viver cada momento presente como realmente um presente, amando tudo isso daí, mas trabalhando também a questão do desapego. Ah, é fácil falar? É fácil. Fazer o movimento, ela é complexa, mas ela é possível. Então, a gente tendo a consciência disso, é começar a caminhar. Gente, uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi, eu assisti muita palestra, eu fiz muito curso, né? E a gente tem que tomar cuidado da gente não ter a obesidade, de ter, na verdade, a obesidade intelectual. Que é? Sei tanto, mas não faço nada com isso. E isso nos gera muita culpa. Cara, e a culpa é aquilo que eu falei no começo. A culpa gera dor e sofrimento. Então a gente tem que aprender. Para amar, a gente tem que aprender a perdoar e a desculpar. Primeiro nós mesmos, né? Então, se eu sei bastante e não faço nada, me culpa adianta? A função da culpa é nos dizer que, olha, o que eu estava fazendo anteriormente está equivocado, não devo fazer mais isso. Entendeu isso? Então, diante disso, o que eu vou fazer com isso? E fazer um movimento diferente, né? Agora, o que acontece com as pessoas? Elas têm essa consciência, a culpa já trouxe a função de falar que, olha, aquilo ali não tá legal, hoje provavelmente eu não faria mais, ou se estou fazendo eu vou ter que ter a consciência de fazer um movimento diferente. Então era só para ter esse insight de que a gente agora, eu falo que quem sente culpa é que na verdade ela já passou para o próximo degrau de caminhada, de evolução. Só que o problema é que a pessoa fica trazendo a culpa e se chibatando, se machucando, se martirizando. Ok, fez, mas então agora, diante disso, o que eu posso fazer com isso? Então, de tudo que você ouvir, ver, tal, já coloca amanhã, o que é que eu posso pôr em prática? Ou hoje mesmo. Uma coisinha pouca que você não considera pouco, mas a gente sabe como a mudança de hábito ela é difícil, requer muito esforço, muita dedicação, constância. Não importa, escolhe algo do que você está vendo da live aqui hoje, do encontro aqui hoje. O que você pode fazer? Qual a consciência que você teve? O que você pode fazer? Minha crença é a doutrina espírita, mas se a sua não é, simplesmente ouve. Não rejeite logo de cara. Então, não rejeite, escute, tá? E depois você tira a sua conclusão. Traz a sua bagagem assim e tira a sua conclusão. Mas presta atenção da onde é que você tem essa sua opinião. É uma constatação sua? Ou foi alguém que falou para você, pai, mãe, tio, sei lá, uma figura de autoridade, alguém que você segue, algum ídolo que falou, mas por que você tem essa opinião? Por que você, se for só pelo outro, tá, é que o outro pensa assim, não, mas é que eu admiro o outro, que o outro tem uma vida extraordinária tal, e dessa forma ele chegou aonde eu gostaria de chegar. Então tenha muito claro, porque quando eu parei para pensar, por que eu penso assim? Por exemplo, quando eu for fazer o curso de barras de Axis, eu tinha a crença de que a gente tem que sofrer para aprender. E aí o professor falou assim, de onde você tirou isso? A gente não pode, porque em Axis, né, tem um mantra que fala assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu não conseguia falar a palavra facilidade. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu falava, gente, mas as coisas não vêm com facilidade. As coisas têm que ser com muita luta, com muito suor, com muito perrengue. Daí o professor falou assim, então por isso que você só consegue as coisas depois de muito sofrimento. Eu falei, nossa. Então, tipo, o que essa crença tava me agregando? Só fazia eu conseguir as coisas com dificuldade. Depois que eu tive que estudar muito, depois que eu lutava muito, é que as coisas vinham. Então eu comecei a observar o que eu tava acreditando, da onde que vinha isso e o quanto aquilo estava agregando na minha vida. Então começa a ver quais são as suas crenças e o quanto isso a gente chama de crença limitante, aquilo que nos prende, que nos faz sofrer,
E existem as crenças impulsionadoras, que são aquilo que nos leva para frente, que nos faz chegar no objetivo em que nós queremos. Como é que você tira as crenças limitantes? Substituindo por uma crença impulsionadora, trazendo uma outra coisa. E só que não é só no pensamento, você precisa vivenciar, fazer esse movimento diferente. Na hora que você faz o movimento, é o que o teu sistema entende que é uma outra forma de trabalhar, de agir, né? Então é no movimento. Por isso que eu falo que a obesidade intelectual, você simplesmente saber, não te agrega nada. Se você sabe, não faz a mesma coisa que não saber. Precisa colocar em prática. Ouça todas as coisas que tem, todas as pessoas que falam, tal, e depois você faz uma análise, confronta com as suas crenças, com a tua vida, o que você tá vivendo, tá te agradando. Tua vida tá boa? Se a sua vida tá boa, nossa, deixa todo mundo aí com as suas questões e segue. Mas se ela não está boa, precisa rever. Alguma coisa precisa ajustar para você caminhar, tá? E aí você ajustou, ainda não tá bom, então ajusta. Não tá bom, ajusta. Não tá bom, ajusta. Aí teve uma assistida minha que falou assim, viu, mas eu já ajustei 5 vezes. Quantas vezes mais eu vou ter que ajustar? Até chegar onde você quer. A vida inteira, ela é uma eterna experiência, experimentação e ajuste. Né? Não tá do jeito que você faz, não, do jeito que tá, você tem que olhar pra você, trazer a autorresponsabilidade e ajustando. Fazemos um projeto encarnatório, encarnamos, vivendo a experiência, trazemos nosso pacotinho de dor, estamos tentando aprender a amar, vivendo, usufruindo de todas as benesses que existe aqui, buscando ser um homem de bem. Outra coisa também que a doutrina espírita me trouxe foi, ela me ajuda a ser uma pessoa melhor, não que os outros, melhor que eu mesmo, uma versão melhor de mim. Ela me dá esperança, ela me renova as energias para que eu possa continuar a viver, manifestar o que eu tenho de bom, auxiliar outras pessoas e com isso transformar o nosso mundo num mundo melhor. Então eu vejo que só me agrega, não faço mal a ninguém e faço bem. E quando falo em não faço mal a ninguém, gente, para ser uma pessoa de bem, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, tem todo o detalhamento do que é ser uma pessoa de bem. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, mas eu e a humanidade tá muito longe disso daí. Mas entende que ele é a bússola, ele é o norte, né? A gente vai fazendo aí uma comparação para ver como é que estamos, vamos ajustando e caminha, uma hora a gente vai chegar lá. Não basta a gente não fazer o mal. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa de boa, eu não faço mal a ninguém. Mas qual o bem que você faz? É no bem que a gente manifesta o homem de bem. Então, os espíritos dizem que existe a maldade no mundo porque o bem é omisso. Então, para que o bem aconteça, a gente precisa fazer movimentos e ações no bem. Só que a mídia, né, o que vende é tragédia. Então, eles vão divulgar, né? Então, eu lembro que, olha, gente, faz tempo esse negócio, deve fazer uns 10 anos já. Na época, acho que nem tinha internet, essas coisas assim, essa divulgação, essas mídias sociais aí, né? Existia um parâmetro de que, uma pesquisa de que quando a pessoa era bem atendida na empresa, ela falava para 2, no máximo 3 pessoas. Quando ela era mal atendida, essa maldade, essa coisa ruim, esse lado ruim, a visão ruim, ela falava para 10. Hoje, com a rede social, sei lá quantos milhões a pessoa não fala, né? Então, quando existe algo de bom, as pessoas não replicam, elas não passam, ou elas sentiram algo de bom e fica ali por ali mesmo, né? Então, por isso que dá... aí a maldade, você tá sempre ouvindo falar de alguma coisa, de alguma tragédia. Mas o fato de estar sempre ouvindo falar de uma tragédia não quer dizer que o bem não esteja acontecendo. O bem, às vezes, só não está sendo divulgado, né? Ou a gente mesmo não está fazendo bem. Então a gente vem aqui, né, vive essas experiências, são várias experiências, ajustes, e aí quando a gente desencarna, a gente vai rever o nosso projeto encarnatório para ver se a gente conseguiu, né, tudo aquilo ali que a gente colocou no projeto encarnatório, e rever o que precisa ser ajustado ainda. Depois se faz um novo projeto encarnatório para vir e viver as experiências novamente. Então, é claro, né, que existe também, quando a gente desencarna, um inferno astral ali, de medo, culpa, apego, todas essas coisas ali, só que eu não vou adentrar nisso, então só coloquei o geral de como eu vejo. E o que eu trabalho muito nisso?
eu foco muito na encarnação. Trazer consciência e melhorar o máximo que a gente puder na encarnação, porque os movimentos, as experiências, grande parte ela é feita aqui no plano encarnatório, então, encarnado. Então, das dificuldades que você está tendo, passando, vivendo, lei de causa e efeito. Fiz situações, escolhas que hoje estou vivendo isso. Gente, é duro dizer isso, mas nós pedimos para passar o que nós estamos passando. E aí, então o sofrimento liberta. Gente, isso é uma outra crença limitante. O sofrimento não liberta. O sofrimento dói. E a função dele é doer para a gente se movimentar. Então, se você está em sofrimento, traga a consciência para si e o que é que você vai fazer para poder sair desse movimento. E é por isso que existe aí terapeutas, terapia, médico, para poder nos ajudar a entender, a sair, curar doença, se tratar, atividade física, alimentação. Tudo que a gente está vivendo, fomos nós que criamos. É duro escutar isso, mas ao mesmo tempo, se eu criei tudo, gente, eu tenho o poder de criar a vida extraordinária que eu desejo. Precisa se dedicar. Ninguém vai fazer isso para nós, ninguém vai cuidar da nossa vida a não ser a nós mesmos. Que encarnado a gente vai testar as coisas, que uma delas é perdoar, desculpar e fazer o bem. A gente conseguindo fazer essas três coisas, vão ver que a vida vai fluir de uma forma maravilhosa. E eu sempre falo que eu acredito muito no fluxo do universo. O fluxo do universo é igual quem assistiu aquele filme Nemo, que tinha aquela corrente marítima que levava eles até lá, eu não lembro a cidade que eles estavam querendo ir. Gente, a hora que eles encontraram a corrente marítima, eles entraram naquilo ali, nem precisava fazer esforço, a própria corrente já levava eles, era muito delicioso, era alegre, feliz, saudável. Então, quando a gente se conecta com a nossa alma, com o propósito que a gente veio viver, entende que tudo que está aqui está acontecendo é porque Deus, nós damos conta. Deus não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Então nós damos conta, né? Só que a gente tem umas influências espirituais aí, um pensamento de que eu sou incapaz, eu não consigo. Gente, a gente consegue. Se a gente não consegue sozinho, então vai atrás, procura alguém que possa te auxiliar. Aí, uma das coisas que tem uma pessoa muito querida minha, muito próxima a minha, e falou assim: mas eu queria ter certeza se eu vou desencarnar. Ou se na hora que você desencarnar, a alma sobrevive ao corpo, se é do jeito aí que você tá falando. Eu falei, olha, eu expliquei sobre a doutrina, então eu falei, olha, a hora que você desencarnar, você vai ter certeza. Daí a pessoa falou assim, não, mas eu quero saber agora, né? Eu falei, mas agora existem os livros, a doutrina, palestra, todo mundo falando, só que você não quer acreditar nisso. Não tá tudo bem, né? Isso que você tá acreditando tá te fazendo uma pessoa melhor? Beleza, segue. Se você é uma pessoa de bem, beleza, segue. Não precisa nem entender de doutrina espírita. Tá amando e sendo uma pessoa de bem, é isso que importa. Você está desculpando, você está perdoando, você está evoluindo, você está sendo uma pessoa melhor do que ontem, beleza, é isso que importa. Então, a doutrina espírita, ela me traz muita esperança de dias melhores, né? Que a gente fazendo bem, a gente é um grãozinho de areia no meio aí dessa imensidão, mas cada grãozinho de areia fazendo bem, eu tenho certeza que a gente vai transformar o nosso mundo num mundo melhor. Então eu trabalho muito para trazer a consciência com as pessoas, para as pessoas, enquanto encarnado. Então por isso que quando eu faço o tratamento nas pessoas, eu não faço só a limpeza do campo espiritual, eu preciso trazer um pouco de consciência para o corpo mental, para a psicanálise, entendimento, porque é quando você entende, limpa o corpo emocional de dor, a pessoa consegue fazer o movimento. E aí é esse movimento que ela faz, essa ação diferente é que vai fazer a diferença na vida dela. A gente vê resultados positivos, a gente vê melhora na vida das pessoas. E isso traz um quentinho no coração. Então todo mundo tem que ser terapeuta? Não, cada um veio aí com a tua questão para poder manifestar. Uns têm assim, logo que nasce, ele já tem a clareza do que vai fazer. Outros não, outros precisam viver as experiências ali e tal. E aí ela vai clareando. Gente, eu descobri a minha vocação em 2020, quando eu tinha, nem sei quantos anos eu tinha, há 3 anos atrás, eu tenho 45 anos que eu descobri a minha vocação profissional. E isso eu fui experimentando várias coisas, passei por várias situações.
né? E aprendi muita coisa. Então, assim, não tenha pressa de buscar a sua vocação profissional ou a sua vocação de vida. Vai vivendo cada presente. Quais são os desafios que você tem hoje? Esse é o seu propósito, vencer cada desafio que você tem. Se você tem obesidade, então você precisa trabalhar essa questão do emagrecimento, da boa alimentação, da saúde. Esse é o teu propósito. Se você tem dificuldade financeira, então às vezes você precisa de uma educação financeira, às vezes o financeiro está muito ligado à dor emocional. Então precisa fazer uma terapia, fazer uma educação financeira, entender como é que funciona. Entende? Daí o teu propósito de vida é aquele desafio que você está tendo agora. E qual é o desafio que você está tendo agora? Foca nele, somente nele. Uma coisa que eu demorei para entender é, eu queria muito, né? Depois que eu entendi tanta coisa, eu falei, cara, que lugar gostoso que eu tô. Quero trazer as pessoas pra cá. Gente, mas se eu tô lá no 5º degrau e a pessoa tá no 1º, o mundo, a vida não dá saltos. Quem tá no 1º, ela só pode ir pro 2º degrau. Depois que ela vivenciar o 2º degrau, é que ela vai pro 3º. Então daí eu comecei a fazer uma análise de, cara, qual que é o degrau que a pessoa tá? E qual que seria o próximo degrau? Então eu, como terapeuta, eu preciso ajudar a pessoa para o próximo degrau. Não para o meu degrau. Gente, desculpa, eu acho que eu invadi muita gente quando eu queria muito, quando eu forcei muito que as pessoas queriam que eu queria que as pessoas viessem para o meu degrau, mas graças a Deus eu entendi que ela tem um degrau e que ela tem que ir só para o próximo degrau dela. Então observem o que é que vocês têm de dificuldade. E é isso, você tem que superar essa dificuldade, tá? É o propósito da sua vida desse momento. Eu acho que era isso, gente. Ficou claro? Alguém tem alguma colocação? Então, só fazendo um resuminho, somos espíritos eternos, fazemos um projeto encarnatório, vivemos aqui experiências, múltiplas experiências para desenvolver o nosso espírito, para aprendermos a amar. Para poder amar, a gente tem aí as nossas dificuldades de perdão, desculpa, compaixão, vencer aí os nossos medos, preguiça, frustração, decepção, ranço, raiva, controle emocional, É os testes da vida. Vive aí a vida para sermos um homem de bem, amando. E aí a gente vai desencarnar, vamos fazer um novo. Eu digo assim, que quanto mais bem conectado com a nossa alma. O que é conectado com a nossa alma? É o nosso sentir, Sabe quando você quer fazer um negócio, aquele negócio fecha aí, não, a nossa alma tá falando, não é por aí. Ou quando você pensa fazer um negócio assim, nossa, a alma abre, é gostosinho, mas daí teu mental falou assim, o que vão pensar de você? Você vai fazer isso daí? E o que sua mãe vai falar? E o que seu marido não sei o que lá? E quem que não sei o que, não sei o que? Gente, isso aqui é corpo mental. A gente é 5 corpos, tá? Mental, emocional, espiritual, energético e físico. Quem fala diretamente conosco, a nossa alma fala diretamente com o nosso emocional. E aí, a função do nosso mental seria fazer com que isso que a minha alma está querendo manifestar aconteça, calcular, projetar, organizar de uma forma que aconteça. Só que quando a gente encarnou aqui, a Matrix falou assim, o mais importante é o mental, é a tua mente, aquilo que você guarda, aquilo que não sei o que lá, Então aí dá a impressão que é a mente que tem que mandar no emocional. Na verdade, ninguém tem que mandar em ninguém, a gente tem que juntar os 5 corpos, entrar em harmonia para manifestar o nosso espírito, a vontade de Deus, que nós somos um pedacinho de Deus aqui na Terra, nós somos um braço de Deus aqui na Terra e estamos aí para manifestar. Então, gente, era isso. Eu agradeço a todos que vieram aqui. Eu sei que é um horário difícil para todo mundo, às vezes dá para você ouvir só uma palavra, só uma questão. Gente, não importa o quanto você ouviu dessa live, desse encontro, o que realmente importa é o que é que você vai fazer com esta informação? O que isso é de bom que pode agregar na sua vida? O que você já pode colocar em prática, fazer o movimento hoje ou no máximo até amanhã? Faça. Eu falo que isso foi uma coisa que eu usei muito logo que eu entrei na doutrina espírita. Eu falo que é o 0,0001% de coisa, mas toda
Gente, a gente tinha reunião na Casa Espírita 3 vezes por semana, aí tinha curso no sábado, a gente tinha palestra, estudo, tal. Então, tipo assim, de tudo isso daí que eu tava vendo, 0,1% hoje, né, nesses 20, não sei quantos anos, desde 97 na doutrina, não sei quantos anos, dá mais de 20 anos, ela fez uma diferença muito positiva na minha vida. Na hora parecia que era uma coisinha de nada, mas de pouquinho em pouquinho você vai, sabe aquele de grão em grão a galinha enche o papo? É mais ou menos isso. Não importa se é um grande movimento, importa que é um movimento diferente do que você fez anteriormente. E isso vai fazer total diferença na sua vida, tá bom? Gente, gratidão, gratidão, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Espero e desejo que todos fiquem muito bem. Beijos.